limite das penas, né? Esse é o nosso último assunto aqui dessa semana. Bom, a previsão do limite das penas está no artigo 75 do Código Penal e no artigo 10 do Decreto-Lei das Contravenções Penais, tá? Olha o que diz o artigo 75, que teve uma alteração pequena, né, no texto, mas que traz uma relevância muito grande, porque antes nós tínhamos uma limitação de 30 anos, agora, com a alteração do pacote anticrime ocorrido em dezembro de 2019, o nosso limite de penas é 40 anos. Então, olha o que diz a lei. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Tá? O artigo 10 do Decreto-Lei 3688 de 41 traz que a duração da pena de prisão simples, que é a pena privativa das contravenções, não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos. Tá? O artigo 10 do Decreto-Lei não é assim tão relevante porque é muito difícil você visualizar na prática alguém que tem uma condenação por contravenções penais acima de 5 anos, quase impossível. Tá? Mas o artigo 75 para nós, aqui no Código Penal, é muito importante. Ele traz uma limitação de 40 anos. E quando ele fala em limitação de 40 anos, ele está falando de cumprimento efetivo de pena. Então, como regra, ninguém poderá cumprir mais do que 40 anos de pena de forma efetiva, ou melhor, de forma ininterrupta. Em tese, ninguém pode ficar mais do que 40 anos ininterruptamente cumprindo pena privativa de liberdade. Essa é a regra. Professor, mas então quer dizer que aquelas condenações, enfim, de 100, de 150, não conta para nada? Conta, é muito importante. Eu vou explicar para vocês o porquê. Mas desses 100 anos de condenação, por exemplo, ele só vai poder cumprir efetivamente de forma ininterrupta 40 anos de pena, ok? Bom, quais são os fundamentos para criar-se um artigo, um dispositivo nesses termos no Código Penal? Nós temos dois, tá? Primeiro, há uma vedação constitucional, né? A vedação de que não pode haver pena perpétua. Pensa comigo, se não pode ter pena perpétua, o sujeito que é condenado a 80 anos, se tivesse que cumprir 80 anos de forma efetiva, é uma pena perpétua. Então não faria o menor sentido a Constituição dizer que não pode pena perpétua e o sujeito ser condenado a 80, 90, 100 anos e ficar 80, 100 anos, né? Possível, né? Dentro do sistema penitenciário, ok? Então seria uma pena perpétua às avessas, né? Por isso que há uma limitação prevista na legislação penal. E também o fundamento do caráter ressocializador da pena. O que é a ressocialização? É você preparar o sujeito para voltar para a sociedade. E para isso, ele também tem que estar colaborando, ele também tem que querer voltar para a sociedade. Né? Porque existe uma série de programas que vão tentar fazer com que ele retome, né, em algum momento a vida dele em sociedade, que ele tenha condições de não voltar para o sistema penitenciário. Se o sujeito tem uma condenação de 80 anos, ele sabe que ele nunca vai sair. Então ele não tem por que ele colaborar, né, enfim, com o cumprimento da pena dele, porque ele sabe que ele não vai retornar em momento algum, então ele não vai ter bom comportamento, ele não vai querer, em algum momento, preencher requisitos para sair, porque a pena dele nunca vai permitir essa saída. Então também está vinculada a ideia do caráter ressocializador da pena. Bom, vamos seguir aqui, e logo em seguida eu tenho um parágrafo do artigo 75, que é o parágrafo primeiro, que é muito importante, que fala sobre a unificação das penas. Olha o que ele diz. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender o limite máximo desse artigo. O que ele está dizendo? Porque eu trouxe para vocês um exemplo. Eu tenho uma condenação, pena de 10 anos, 2, pena de 25 anos, e condenação 3, pena de 15 anos. Juntas, elas ultrapassam 40 anos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar, vai ter um total de 50 anos, e dessa soma de 50 anos aqui, ele só vai poder cumprir efetivamente, né, de forma ininterrupta, 40 anos, de acordo com o artigo 75. Então você tem que unificar elas e sobre a pena unificada, a pena total, estabelecer o limite de 40 anos. Então desses 50 ele vai cumprir 40 anos e os demais 10 anos, né, serão desprezados. Toma cuidado. Esse desprezo de pena é tão somente para fins de cumprimento de pena privativa de liberdade de forma efetiva. Então, de forma efetiva, preso, de fato, ele vai ficar só 40 anos. E você só vai desprezar esses 10 anos aqui dos 50 para isso. Porque para todos os demais benefícios, progressão de regime, livramento condicional, para tudo isso você vai levar em consideração a pena total.
no caso aqui 50 anos, e não o limite legal de 40 anos. Inclusive eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Ó. Vamos pensar na progressão de regime. Eu chutei ali como critério de progressão 40%. Se eu for levar em consideração a progressão de regime de 40% sobre a pena total, 50 anos, eu vou ter progressão de regime com 20 anos. Então o cara desses 40 anos, que é o máximo que ele vai cumprir, 20 anos ele vai cumprir no regime fechado. Se eu for fazer o cálculo da progressão de regime sobre os 40 anos, que é o limite legal, percebo que ele teria progressão de regime com 16 anos. Então toma cuidado. Progressão de regime, livramento condicional, tudo isso você vai levar em consideração o total, 50. Você só vai desprezar o total e levar em consideração o limite de 40 para fins de cumprimento efetivo de pena. Aqui não dá uma diferença tão grande, mas pensa comigo, se o cara tem uma condenação de 100 anos, se você for levar em consideração para a progressão de regime o limite legal, ele vai progredir em 16. Se eu levar em consideração um total de 100 anos, ele vai progredir de regime com 40%, 40 anos. Então, um sujeito que é condenado a 100 anos de pena privativa de liberdade, ele vai passar os 40 anos, que é o limite máximo de cumprimento efetivo, todo ele no fechado. Por isso que é importante a gente avaliar aquelas condenações de 120, 140, 100, 80, né? Ah, mas só pode cumprir 40. Não tem problema, isso é uma previsão legal, enfim. Mas é relevante que você promotor, né, trabalhe para levar a pena dele ao máximo, justamente porque todos os benefícios levam em consideração a pena total e não o limite legal de 40 anos, ok? Inclusive nós temos uma súmula sobre isso do STF, 715. A pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento, faz a alteração ali, porque a súmula é antes do pacote de crime, obviamente, né? Então, a pena unificada para atender ao limite de 40 anos, risca ali, corrige, 40 anos, determinado pelo artigo 65 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Os benefícios levam em consideração a pena total e não o limite legal de 40 anos. Né? Bom, e por fim, artigo 75, parágrafo 2º, nova condenação e a unificação de penas. Pessoal, o artigo 75, parágrafo 2º, vai falar sobre as condenações decorrentes de fatos posterior ao início da execução da pena. Então, o artigo 75, parágrafo 2º, fala o seguinte: o sujeito começou a cumprir pena privativa de liberdade e, durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, praticou um novo crime, matou o detento que está junto com ele na cela. Então, é crimes ocorridos após o início da execução. Todos os crimes, todos os fatos que ocorreram antes do início da execução, independente do momento em que ocorrer a condenação, a gente vai fazer isso aqui, ó. Soma e sobre o total eu só vou cumprir 40. Quando o sujeito pratica um novo crime após o início da execução, vai mudar. E aí a gente vai aplicar o parágrafo 2º. Olha o que diz o parágrafo 2º. Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, ele está cumprindo pena e pratica um novo crime, e desse novo crime gera uma nova condenação, far-se-á uma nova unificação, ok? Mas desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido. O que ele está dizendo é o seguinte: se você praticou um crime, um novo crime durante a execução da pena, quando você for condenado, por mais que você já tenha cumprido, sei lá, 5, 10, 15 anos, no momento da nova condenação, eu vou somar novamente a pena que você tem ainda a cumprir com a pena que você foi novamente condenado. E dessa soma é que eu vou reanalisar o limite de 40 anos, desprezando aquilo que você já cumpriu. Trouxe um exemplo para vocês, está aqui, ó. Pensa comigo, eu tenho uma condenação de 35 anos. 35 anos. Durante a execução da pena, eu pratiquei um novo crime. Quando passou 10 anos, eu fui condenado por esse crime que eu pratiquei durante a execução da pena. Então, eu tive uma nova condenação de 25 anos. O que eu vou fazer? Eu vou somar a pena que falta eu cumprir, mais a pena da qual eu fui condenado. Então, perceba, eu já cumpri 10,
dos meus 35 iniciais, falta eu cumprir 25. Aí eu fui condenado novamente a 25 anos, por um crime que ocorreu dentro da execução da pena. Eu vou fazer o quê? Eu vou unificar 25 mais 25, 50. Qual que é o ponto aqui? O limite de 40 anos, eu vou contar ele integralmente sobre a nova unificação. Então, desses 50 anos aqui, eu posso cumprir eles efetivamente 40. Só que olha qual que é o problema, né? Eu vou cumprir 40 desses 50, beleza, limite legal, mas eu já cumpri 10. Então, efetivamente, esse sujeito que cometeu um novo crime durante a execução da pena, ele não vai cumprir só 40. Ele vai cumprir os 40 dessa unificação, mais os 10 que ele já cumpriu. Então, efetivamente, ininterruptamente, ele vai cumprir quanto tempo de pena? 50 anos. Então, percebam que essa limitação de 40 anos aqui, ela pode ser, na prática, maior. Isso vai decorrer do fato do sujeito ter praticado novos crimes durante a execução da sua pena. Ok? Então, toma cuidado. E se essa condenação aqui, ela fosse decorrente de um crime que ele praticou antes da execução? Aí eu não faria uma nova unificação e aplicaria os 40 sobre a nova unificação. Eu só faria a unificação e os 40 anos seriam contados do total, levando em consideração esses 10 anos aqui. Então ele só poderia, no máximo, ainda cumprir 30 anos. Ok? Então tome esse cuidado aqui, porque o parágrafo 2º está se referindo aos fatos ocorridos após o início da execução da pena. Se houver uma nova condenação, unifica, e esses 40 anos de limite legal se aplica integralmente sobre a nova unificação, desprezando o tempo de pena que o sujeito já cumpriu. Isso permite, sim, na prática, um cumprimento de pena maior do que 40 anos. Ok? Era isso que nós tínhamos para trabalhar sobre limite de penas. Então é o que tem para ir para essa semana. Assistir as videoaulas e a gente se encontra aí logo em seguida ao vivo na webconferência. Valeu!